Quem sabe ele converse conosco, ele é um advogado muito gentil, que sempre nos atende. Já eu vou com a Tainara, que vai tentar conversar com esse advogado. Pois bem, vocês se lembram que no programa de ontem, nós mostramos a declaração exclusiva da dona Rosana, mãe da Vitória, dizendo que menos de 24 horas depois do assassinato, do sequestro da Vitória, hoje a gente já pode afirmar assassinato. Ela foi morta 10, 12 horas depois de ter sido levada pelos sequestradores. Imediatamente um homem aparece na rua e diz o seguinte: eu sei onde pode estar a Vitória. E ele pede um carro correndo. Esse rapaz é o Caio. Ele tem uma irmã que se chama Vitória. Ele mora a 1 quilômetro de distância da casa da dona Rosana. E aí, o que eu conversei com o Leonardo Lara? Léo, se a dona Rosana está dizendo que 5 pessoas contaram a ela que esse rapaz apareceu na rua menos de 24 horas depois do sequestro, falando que tem pistas onde poderia estar, em que cativeiro estaria a Vitória, é preciso conversar direito com ele. A polícia já o ouviu por 5 vezes. O celular dele foi apreendido. É uma testemunha ouro que conversa agora com exclusividade com o Cidade Alerta. Vamos ver. No dia seguinte ao desaparecimento de Vitória Gabriele, o comportamento de um jovem chamou a atenção de alguns moradores da cidade. Naquele momento, a notícia ainda não havia tomado uma dimensão tão grande. Nem os cartazes com a foto da adolescente estavam nas ruas de Araçariguama, no interior de São Paulo. Dona Rosana conta que o rapaz procurou a família e os vizinhos menos de 24 horas depois de Vitória sumir, dizendo ter uma informação privilegiada. Segundo informações, ele foi até lá na minha rua e pediu uma moto emprestada, que ele sabia onde ela estava, algo assim, né? E ele queria ir lá buscar. O suposto nervosismo do rapaz teria chamado a atenção de pessoas conhecidas de Dona Rosana, que presenciaram a cena na rua onde Vitória morava. Uma pessoa que é vizinha minha, e foi ela que trouxe essa informação, falando que esse rapaz chegou lá descalço, nervoso, pedindo uma moto emprestada, que ele sabia aonde ela tinha ido buscar, sei lá, alguma coisa assim, e que ele ia atrás. De repente ele sumiu e não falou mais nada, mas também ninguém emprestou a moto para ele. Se ele foi com moto de outra pessoa. Essa foi a conversa que passaram pra gente. Quem contou para a mãe de Vitória sobre o comportamento do jovem no dia seguinte ao desaparecimento da garota já prestou depoimento 2 vezes. Nossa equipe conseguiu localizar o rapaz que teria se oferecido para localizar Vitória. Ele alega ser vítima de uma confusão e nega ter dito que sabia o paradeiro de Vitória. Eu fui buscar a moto emprestada para ver se ela deixava eu ajudar na busca, mas em nenhum momento eu falei que eu sabia onde estava a menina. Até porque se realmente eu soubesse onde estava a menina, a família toda estava ali reunida, e por que ninguém pegou o carro e me ajudaram a me levar para a delegacia? Ninguém fez isso. Ele já foi chamado 5 vezes para prestar depoimento à polícia. Na última vez que foi à delegacia, teve que deixar o aparelho celular nas mãos dos investigadores. Se eu tivesse falado dessa informação para ela lá, eu teria que ter parado. A família dela tudo dava atenção para mim e ter falado: ó, então já que você sabe onde tá a menina, vamos lá buscar a menina agora. Ninguém fez isso, então não é isso, que ela tá mentindo. Por que você foi lá ajudar a buscar essa menina? Porque eles me conhecem desde criança, né? Eles me conhecem desde pequenininho, eu morei naquela rua ali. Desde de infância ali, eu brincava, soltava pipa ali com os filhos dela ali direto ali. Ficava brincando ali. Por isso que eu fui nessa boa vontade de querer ajudar e acabaram me comprometendo. Dona Rosana reafirma que ouviu a mesma história de várias pessoas. 5 pessoas ouviram esse menino falando isso, mas ninguém lembrava disso, ninguém deu crédito para ele. Isso veio depois. A relação do jovem com a tragédia vai muito além do suposto comportamento suspeito depois do sumiço de Vitória. O servente de obras tem uma irmã com o mesmo nome da vítima. Uma das possibilidades levantadas pelos investigadores é que ele fosse o verdadeiro alvo da vingança dos bandidos por uma suposta dívida. Isso teria provocado o sequestro da Vitória errada. Segundo a polícia, a outra Vitória, que supostamente poderia ser o alvo dos bandidos, estuda aqui na mesma escola da vítima. Os investigadores apontam inclusive uma semelhança física entre elas,
como a altura e o cabelo. As coincidências não param por aí. As casas das duas famílias ficam aqui no mesmo bairro, a uma distância de cerca de 1 quilômetro uma da outra. Durante as buscas por pistas, já conversamos com o outro irmão e a avó desta menina que também se chama Vitória. Ela é 2 anos mais velha do que a vítima. Não tem nem lógica isso. Por que não teria lógica? Porque simplesmente não tem lógica, velho. O que minha irmã tem a ver com o caso? Eu me assustei porque, ué, minha irmã tem a ver. Não tem nada a ver. Falaram que os bandidos vieram atrás de uma Vitória e que poderia ser ela. Eu nem saio de casa, ela não sai, só sai com os pais dela. A mãe desta outra Vitória chegou a ir à delegacia para inocentar o filho de qualquer envolvimento com o mundo do crime. Se ele fosse um traficante, eu vou falar uma coisa, não tinha moto atrasado não, agora no dia 19 fez três prestações atrasadas, entendeu? Por que ele não pagou? Vou dizer para vocês por que ele não pagou. Porque ele preferiu pagar a conta de água e luz de telefone. Aqui na delegacia de Araçariguama, a situação mudou bastante. Aquele entra e sai de testemunhas dos últimos dias já não existe mais. E o clima é de aparente tranquilidade. A delegada Bruna Madureira chegou por volta de 10 horas da manhã e, de novo, não quis conversar com a imprensa. A polícia aguarda o resultado da perícia nas roupas que Vitória usava no dia em que foi morta e também os exames com o material recolhido debaixo das unhas da menina. A esperança é encontrar material genético dos assassinos. Até lá, o principal trabalho dos investigadores é analisar as câmeras de segurança para descobrir em que carro Vitória foi levada até o matagal. São 300 horas de gravação que estão sendo periciadas. As imagens foram recolhidas nos 3 trajetos que existem entre o ginásio e o matagal onde o corpo foi encontrado. O que se tem certeza até agora é que no dia do desaparecimento, Vitória andou de patins durante cerca de 20 minutos, bem aqui neste estacionamento. Ela estava sozinha. Apenas 2 dias antes, Vitória veio ao mesmo local na companhia de uma amiga que é vizinha dela. As duas andaram de patins e depois seguiram naquela direção, voltaram para casa. Não se sabe o motivo, mas no dia em que tudo aconteceu, Vitória andou de patins e não voltou para casa. Ela decidiu seguir por esse caminho e foi até o ginásio, que fica a cerca de 30 metros daqui. Pouco tempo depois, a menina foi abordada. A polícia recebeu o laudo necroscópico do IML, que apontou morte por asfixia causada por estrangulamento. A suspeita é que os assassinos deram na menina um golpe conhecido como mata-leão. Vitória foi morta no local onde o corpo foi encontrado. Como os pés dela deram com muita terra, muita areia, né, no local, né? Então ela caminhou, o chinelo, aliás, tá? O que acontece, né? Ela foi caminhando até o local que ela foi morta lá. Como a investigação segue em sigilo, a polícia não confirma se já recebeu alguma informação pelo Disque Denúncia. A família de Vitória reclamou da demora para o anúncio de uma recompensa. Os R$50 mil só foram oferecidos mais de 2 semanas depois do desaparecimento de Vitória. É o valor que será pago para quem ajudar a polícia a concluir o caso. A principal hipótese é que 3 pessoas participaram do crime. A princípio, assim, tá, não se descarta a participação de no mínimo 3 pessoas. Como o carro estava parado, tá? O que acontece, né? Uma pessoa abordou a pequena Vitória e tinha mais 2 pessoas na frente. Então, por isso é a razão de que a gente entende que havia no mínimo 3 pessoas na cena do crime.